Passamos ao processo agora 24.625, que tem como relator a Sua Excelência o conselheiro Ronald Polanco. Quem passa a palavra. Obrigado, nobre procurador, conselheiras, conselheiros. Tem dois processos aqui, muito embora estão, o da ordem da pauta, o 8 e o 10, são muito parecidos, eu gostaria de julgar em o 8 e o 10 depois da pauta. de ouvir. Ouço o Ministério Público. Conselheiro José Augusto. Nada oposto, Excelência. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Conselheiro Malheiro. Conselheira Dulce. Conselheira Ana Lu. Pois não, nobre conselheiro. Julgamento em pauta dos dois processos. O 8 da ordem da pauta, 8 e 10. E o 10 da pauta. Primeiro, o 24.625. Lendo um, é a mesma. É do município de Manso Lima. Trata de possíveis responsabilidades do gestor pelo aumento das despesas com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo quadrimestre, Prefeitura de Manso Lima e da Prefeitura de Rodrigues Alves, também segundo quadrimestre. Solicitado aqui pela DAFO, né? Relatórios da DAFO e citado os gestores pelo Diário Eletrônico. O de Rodrigues Alves ficou inerte, né? E o gestor de Manso Lima apresentou defesa. Parecer ministerial nos dois processos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao primeiro processo, 24.625, da Prefeitura de Manso Lima, fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal 101/2000, no primeiro quadrimestre de 2018, de responsabilidade do senhor prefeito Isaac de Souza Lima. A análise técnica apurou que a despesa com o pessoal da unidade esteve, em todo o exercício de 2017, acima do seu limite máximo e não foi reduzida no percentual e nos prazos fixados em lei. Aliás, foi aumentada no período, registrando uma despesa equivalente a 64,60% da receita corrente líquida. Citado o responsável, suas alegações de que o descumprimento da redução imposta ocorreu devido ao volume da despesa herdado da administração anterior e que as contratações realizadas para atender às necessidades básicas foram para atender às necessidades básicas da população, não foram acolhidas pela instrução, dada a continuidade da gestão e o dever de obediência à legislação. Nessa esteira, o Ministério Público de Contas sugere a aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, sem prejuízo do permanente controle da despesa em questão. Este primeiro parecer é da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Quanto ao segundo processo, 24.631, da Prefeitura de Rodrigues Alves, o processo teve início em razão de comunicação da DAFO, noticiando prefeituras que se encontravam com a despesa de pessoal acima do limite legal e em vista do cumprimento da papeleta de julgamento 5 de 2017. A análise técnica inicialmente procedida constatou excesso de despesa de pessoal no primeiro quadrimestre de 2018 também, da ordem de 72,07% da receita corrente líquida, ressaltando que o problema vem desde o exercício de 2017, e que esta Corte já se manifestou sobre o assunto através do Acórdão 10.495 de 2017, ocasião em que determinou a redução das despesas nos termos da previsão incerta no artigo 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 e ainda, naquela oportunidade, aplicou multa ao responsável no valor de R$ 14.280, pelo que sugeriu a sua citação para a defesa e aplicação da multa na falta da justificativa pertinente.
Com efeito, foi citada para a defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade. O feito foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 27 de agosto de 2018. Observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. É disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o de conceder vantagem, aumento, reajuste, readequação de remuneração, bem ainda, criar cargo, emprego ou função, alterar a estrutura de carreira que implique em reajuste e contratar pessoal e pagar horas extras. No caso em tela, o município, além de não promover a redução da despesa de pessoal, a majorou. Como levantado pela análise, o excesso é remanescente do exercício anterior, e o Tribunal, através do Acórdão 10.495 de 2017, exarado nos autos do processo 23.736 de 2017 e 20, que trata de inspeção para verificar atos nulos de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do edital 2 de 2017, processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos temporários nas Secretarias de Administração, Saúde e Assistência Social, aplicou multa ao responsável em razão da conduta vedada, bem como lhe notificou para a eliminação do excesso, o que não foi atendido. Consultando o sistema de análise e prestação de contas deste tribunal, verificou-se divergência no relatório constante dos autos, folha 9, e o que atualmente consta na rede, em anexo 1. Em conversa mantida com o chefe do setor de tecnologia da informação desse tribunal, fomos informados de que se trata de inconsistência ainda não resolvida, pelo que recorremos aos dados constantes do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, que seguem juntos às folhas 2/4, e também demonstram o excesso e o crescimento apontado, contrariando a legislação pertinente. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5º da Lei 10.028/2000, por descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2018 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da citada norma, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Neste processo, o parecer foi da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. O que há de comum nos dois processos é que o excesso já vinha sendo verificado no exercício anterior, já tinha sido demandado, o gestor descumpriu a norma, tanto com relação à redução, como com relação à eliminação do excesso. Na realidade, são duas condutas distintas e, para cada conduta, o descumprimento implica em punição. A primeira conduta, reduzir pelo menos 1/3 a despesa de pessoal, no primeiro quadrimestre subsequente. A segunda conduta é, no outro quadrimestre, eliminar esse excesso. Então, passando esses dois quadrimestres, a cada quadrimestre ele tem que eliminar o excesso, porque já cumpriu os prazos da conduta 1 e 2. E cada reincidência é um novo fato passivo de nova sanção. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o que o nobre procurador fala é o correto. O gestor tem que eliminar, no primeiro quadrimestre subsequente, quando estão os percentuais acima dos limites permitidos em lei, e, logo no outro quadrimestre, eliminar os outros 2/3. Realmente, nos dois processos, os gestores aqui não fizeram o dever de casa, apenas se mantiveram inertes. No processo, a área técnica não trata em detalhes se eles realmente não respeitaram a lei, com diárias, com alteração do que está previsto nos planos de carreiras. Dá para perceber que a receita corrente líquida, nos dois casos, cresce, mas que as despesas com o pessoal, olhada pela ótica do CIPAC, também decai nos dois municípios, decai. No primeiro, que é o de Mâncio Lima, olhando pelo SICAP, 73,28, vem para 66 em março agora de 2019, esse é o primeiro quadrimestre de 2018, está com 73, em março está com 61,91. Da mesma forma,
66,91. Da mesma forma, o de Rodrigues Alves, ou seja, a despesa com pessoal decai porque a receita corrente líquida se altera. Eu não aplico multa nos dois casos, porque, da mesma forma, do entendimento anterior, o objeto do processo é um e a apuração é outra, o resultado é outro. Mas eu acho que o nosso relatório tem que ir no foco e o processo tem que ser autuado no foco que o procurador levantou. Não cumpriu, está levantado, acima a despesa, não cumpriu no primeiro quadrimestre a redução de 1/3, no segundo quadrimestre dos outros 2/3, a multa. Mas, nesse caso, eu não compartilho com essa multa, devido ao que já coloquei nos votos anterior e nesse. Então, por isso, apenas pela notificação do gestor para que crie mecanismo para reduzir as despesas com pessoal aos limites e prazos previstos na Lei Complementar 101/2000, sob pena de responsabilidade pelo descumprimento dos artigos 23 do mencionado diploma legal. Envio da cópia do acórdão que vier a ser proferido à diretoria da Auditoria Financeira e Orçamentária, a DAF, para acompanhamento e para conhecimento e providências que entender cabíveis, e logo em seguida pelo arquivamento. É o nosso entendimento. Se tivesse sido apurado na linha, mudado a filosofia do objeto e o gestor se defender ou não tomar as providências e se defender perante um processo que a gente fizesse aqui o devido refinamento, como falou a nobre conselheira Dulce no processo anterior, eu acataria a opinião ministerial. Por isso, não aplico multa e tenho essa opinião nesse voto. Nos dois processos, né, Vossa Excelência? Nos dois processos. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu, contumazmente, como você vem fazendo anteriormente, adoto o parecer ministerial e aplica a multa de 14 vezes 80. Conselheiro Valmir Ribeiro. É o meu pensamento também, senhor presidente, eu acompanhar o voto do nobre conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcineia. Com o conselheiro José Augusto. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto, vencido o conselheiro relator.